Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz, boa noite. Bom, aproveitando o silêncio, que está neste momento, enquanto a seleção brasileira está se degradando com uma outra seleção, disputando aí a Copa, eu, como não gosto de futebol, reservei esse tempo para aproveitar aqueles que, assim como eu, também não acompanham, para compartilhar com vocês dois versículos da Palavra de Deus, trazendo um assunto de fundo teológico e ao mesmo tempo doutrinário, que vai com certeza esclarecer alguns pormenores, algumas dúvidas que muitas pessoas têm com relação às Escrituras Sagradas. O comentário que eu vou fazer está na segunda carta de Pedro. Para quem nunca leu a Bíblia toda, ela tem 66 livros, a Bíblia adotada e usada pela comunidade protestante ou evangélicos, cristãos evangélicos. Ela tem 66 livros, a católica tem livros a mais, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Só existem alguns livros que não foram inseridos na nossa Bíblia, são chamados de livros apócrifos. E a palavra apócrifos quer dizer duvidosos, não genuínos. São livros que foram pesquisados, estudados, e ele acaba ensinando algumas coisas que eles chegam a contradizer, a entrar em choque com a doutrina, ou seja, com o restante dos demais livros. Então esses livros não entraram no nosso cânon, mas sim, a maioria dos livros são os mesmos livros, A interpretação que as pessoas fazem é que é diferente, mas são 66 livros que a nossa Bíblia tem. Eu estou falando agora da segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, está lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Pedro, você só vai ter ali o livro, a carta de Judas, depois Apocalipse, Não, mas você vai ter Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas, depois Apocalipse, tá? Então, Pedro escreveu 2 cartas e eu estarei falando sobre um texto que está registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, verso 15 e 16, versículos 15 e 16. Deixe-me falar o que diz o versículo 15, para você entender o teor do assunto que eu vou trazer para vocês agora. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 15, vai dizer assim, E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Esse é o versículo 15 da segunda carta de Pedro, capítulo 3. No versículo 16, depois eu vou explicar aqui paulatinamente, compassadamente para vocês, o assunto, o teor do assunto que Pedro está falando aqui nesse texto. No verso 16, está escrito assim, falando disto, ou seja, ele está continuando o assunto, versículo 15, como que em todas as suas epístolas. E quem são essas epístolas que está falando? Ora, no versículo 15, o assunto era a sabedoria de Paulo. Então, ele continua falando de Paulo, a sabedoria que Deus lhe deu, e das 13 epístolas, 13 cartas que o apóstolo São Paulo escreveu. Ele diz assim, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos de difíceis entendimento, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. É um português assim, um pouco arcaico, aí o pessoal que está acostumado mais com o português atualizado, o português coloquial, regional, lê a Bíblia e tem dificuldade de entender. Então vou tentar explicar, diminuir o grau de dificuldade que às vezes tem pelas expressões e vocábulos que a Bíblia usa, que algumas pessoas não focam muito nisso. Veja bem, pessoal, o assunto aqui é o seguinte: o apóstolo São Pedro,
ele está aqui pregando a palavra. Ele está falando sobre os ensinamentos da palavra. Então, tem alguns momentos, nesse versículo 15 e 16, que ele faz menção às cartas paulinas. Nós temos cartas que estão divididas em grupo. Cartas pessoais, por exemplo, carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Filemon. E temos as cartas universais, aquelas que não foi escrita diretamente para uma pessoa, né? Mas que foi escrita para a igreja de uma forma geral. Então aqui nós temos Paulo, embora não tendo feito parte do conclavo de Jesus, daqueles 12 discípulos, ele não estava entre os 12. Ele foi separado apóstolo depois da morte e ascensão de Jesus Cristo. Você vai ver isso lá no livro de Atos. Paulo não foi separado por homem nenhum. Ele foi separado depois de ter ficado cego, quando Jesus se manifestou para ele, indo ele para um determinado caminho para prender e matar cristão. Ele ficou cego, ficou numa estalagem, e aí Deus escolhe um profeta chamado Natã e manda esse profeta Natã ir lá e profetizar para Paulo e separá-lo, colocando as mãos sobre ele. As escamas, ou seja, aquelas duas tipos de escama como uma catarata, caíram dos seus olhos, e o profeta pôs a mão sobre ele, profetizou conforme Deus havia lhe mandado, e Paulo recebeu o Espírito Santo. Então, vamos logo observar que o chamado de Paulo foi diferente do chamado dos demais apóstolos. Por quê? Os 12 foram selecionados por Jesus depois de uma noite de oração que Jesus tirou. Já o chamado de Paulo não foi um chamado público, foi um chamado diferenciado. Paulo se converteu depois e foi chamado justamente quando estava orando cego em uma hospedaria. Por isso que Paulo enfrentou muita dificuldade no seu chamado ministerial, porque Paulo, seu chamado não foi testificado por várias pessoas. A única testemunha do seu chamado foi ele mesmo, o próprio Paulo, o profeta que Deus mandou falar com ele, o profeta Natã, e o Espírito Santo que estava presente. Por isso que Paulo enfrentou muita dificuldade, porque o pessoal falava assim: poxa vida, ele se nomeia apóstolo, mas quem separou ele? Ele não foi um dos 12. Só que tem um problema. Por que Paulo foi chamado de forma diferente? Eu vou explicar para vocês. Todos os 12 apóstolos, todo mundo sabe, eles eram judeus. E Paulo não era judeu? Sim, Paulo também era judeu. E mais judeu do que os demais, porque Paulo era benjamita. Ele era descendente de Benjamim. E quando eu falo de ser benjamita, eu estou falando de um judeu diferenciado. Por que um judeu diferenciado? Porque os benjamitas eram judeus de Jacó com a mulher que ele amava. Então a gente diz que os judeus benjamitas, eles eram judeus mais puros. Não eram filhos com as concubinas, eram filhos de Jacó com a mulher que ele lutou, que ele amou a vida toda. E ela só lhe deu 2 filhos, né? Todo mundo sabe disso. Então aí, o que nós vamos aprender? Ela lhe deu José, que depois foi simulada a sua morte, e depois ela lhe deu também Benjamim, que foi o último, né? Então, pessoal, eu espero estar esclarecendo para vocês, me perdoe o alongamento do vídeo, mas quando eu dou aula, ministro aula em seminário sobre sociologia há mais de 30 anos, eu sempre procuro fazer essa base bem ampla e sólida, como uma sapata, para em cima dessa base eu desenvolver o ensinamento, para que você aprenda com substância, com capacidade de conhecer, aprimorar e saber o passo a passo do porquê isso acabou sendo aquilo ou se tornando aquilo. Tranquilo? Então, Paulo não foi separado junto aos demais. Ele foi separado, chamado por Deus, um chamado quase secreto. Por isso que as pessoas não queriam reconhecer o seu apostolado. E além de ter sido chamado separadamente,
O que a gente vai ver aqui também, pessoal? A gente vai observar aqui que o alvo público de Paulo era diferente do alvo público de Pedro, de Mateus, de todos os apóstolos que Jesus havia separado. Por que diferente? Porque a maioria deles pregava o evangelho para todos, mas a maioria, por ter ramificação judaica, eles estavam muito presos à ministração do evangelho para os judeus e não para os gentios. Esse gentil aqui, para quem não está acostumado com a expressão, não tem nada a ver com a ação da gentileza. Aqui não é gentil com L, tá? No final. Aqui é gentio, é I-O no final. Ou seja, esse gentil aqui são aqueles que recebem a nomenclatura e são representados e ditos na Bíblia como povos gentílicos. O que é o povo gentílico? Os povos gentílicos são todas as pessoas que não têm naturalidade ou nacionalidade judia, israelita, tá? Então, agora completando aqui, fechando aqui essa linha de pensamento, todos os apóstolos tinham como alvo número 1 os judeus, mas Paulo não. Paulo foi chamado especificamente para pregar para os gentios, para os povos não judeus. Tá dando para entender agora? Fechou aí? Se você está entendendo, dá um joinha aí, um like, para que eu possa entender e continuar, se for necessário. Eu retorno de novo no tópico, esclareço com mais detalhe para você aprimorar mais a informação e adquirir assim o conhecimento. Então, senhores, Paulo escreveu 13 epístolas, 13 cartas. E aqui Pedro está pregando. Eu não sei porquê, mas em alguns momentos aqui, Pedro, para tentar esclarecer a dúvida que alguns tinham, né? Inclusive, alguns liam e interpretavam erradamente. Outros não queriam crer nas cartas que Paulo havia escrito. Aí Pedro aqui faz menção a isso. Ele diz assim, ó, falando disso, diz que da salvação, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele está dizendo aqui, olha, pessoal, todas as epístolas que Paulo escreveu, elas têm alguns pontos que são um pouco complicados para entender. Por que Pedro mencionou isso? Porque nas epístolas de Paulo, o grande alvo das suas pregações eram os povos não alcançados, eram os povos gentílicos. Por isso que ele foi ordenado. Já as pregações de Paulo, de Pedro, dos demais apóstolos, eu já expliquei isso, mas voltava a falar, eles tinham como seu grande público-alvo os remanescentes de Israel. Então, Pedro aqui ele chama atenção. Todo mundo sabe que a formação de Paulo acadêmica não foi igual à formação de Pedro. A Bíblia diz, né, que Pedro era um indouto. Aí tem gente que vai entender que Pedro não era alfabetizado. Isso é mentira. Tanto era alfabetizado que ele escreveu 2 cartas, né? Pedro fala com muita sabedoria. Agora, eu não posso dizer para os senhores que houve um preparo bíblico teológico de Pedro, como aconteceu com Paulo. Porque Pedro conhecia a lei, mas Paulo era doutor da lei. Ele era formado por Gamaliel. Ele chegou a ser membro do Sinédrio. Então, para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado, tinha que ter mais de 40 anos, tinha que ter uma formação dentro da Torá, da Tanakh, né? Ou da Torá, e tinha que conhecer toda a letra, todo o princípio. E Paulo era um cara muito informado com relação a tudo aquilo que era ligado ao Antigo Testamento, à lei. Ele tinha autoridade para aprender e até para mandar matar. Você lembra que ele consentiu, ele permitiu, autorizou, participou indiretamente nas capas quando Estevão foi apedrejado. Então, vamos entender aqui que Pedro está fazendo menção dizendo o seguinte, olha, para debater com Paulo não é uma coisa muito fácil, porque no versículo 15 ele fala assim, ó, porque Deus lhe deu sabedoria. Ou seja, Pedro reconhece que a sabedoria que o amado irmão Paulo tinha era uma sabedoria muito grande. Então nós logo vamos entender que Deus usa
quem ele quer. Deus levanta quem ele quer. Deus dá sabedoria a quem ele quer. A sabedoria é uma coisa de ação divina. O conhecimento pode ser aprimorado. Você aumenta seu conhecimento quando você estuda, quando você pesquisa, quando você ouve, quando você observa. Agora, a sabedoria é um dom divino. Paulo, ele tinha uma sabedoria que Deus lhe deu. Então, somado à sabedoria que Deus lhe deu e à sua formação acadêmica, Paulo tornou-se um homem muito sábio. Então, falar ou debater com Paulo não era uma coisa muito fácil, porque Paulo tinha um conhecimento sobressalente, é o que Pedro está dizendo assim. Ele fala assim, ó, muitos leem as epístolas dele e quer distorcer, quer mudar, quer enganar, mas fazem isso para a sua própria perdição. Por que Pedro está falando isso? Ele diz assim, gente, eu não tenho todas as informações que Paulo tem. Eu não estudei o tanto que Paulo estudou. Então, o que eu aprendi lendo as cartas dele é que o que Deus deu a ele é muito profundo. E tem muita gente que acha difícil e acaba interpretando de forma errônea e ensinando do jeito que acha certo e correto. Só que isso, lá no final, vai custar a salvação deles. É o que Pedro está dizendo. Então, pessoal, não basta somente você ter o conhecimento para se salvar. Tem crente que é o seguinte, ele aprendeu que Jesus salva, cura e liberta, ele aprendeu que é pecador, que precisa arrepender do pecado, precisa aceitar Jesus para ser salvo, ponto. Mas tem gente que vai além. Tem gente que ele tem um conhecimento que dá para salvar a sua vida, da sua família e de todos que o ouvirem. Já tem gente que não. Tem gente que fica naquele conhecimento raso. Vou mostrar para você como que era importante a sabedoria de Paulo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas no livro de Atos dos Apóstolos é mencionado um lugar chamado de Areópago. Já ouviu falar? O que era um Areópago? Era um monte com um pico achatado, era um platô, na verdade, onde as pessoas sábias, os filósofos, se reuniam ali para filosofar, para expor conhecimento. Paulo um dia foi convidado a pertencer no Areópago. Por que ele foi convidado? O que fez com que as pessoas convidassem Paulo é que à medida que Paulo ia pregando, as pessoas viam que automaticamente, involuntariamente, a sabedoria que ele expunha era muito grande. Então isso chamou a atenção de alguns. Ele foi lá e alguns chegaram até a comentar, quem deu sabedoria a esse paroleiro, ou seja, esse transeunte, esse sem destino, sem casa, esse nômade? Paulo tinha uma sabedoria tão estupenda, tão maravilhosa, que ele acabou conseguindo um espaço onde poucas pessoas conseguiam. Deus o colocou lá no Areópago, no meio dos filósofos e dos juízes, não para filosofar, mas para falar da verdade genuína da palavra de Deus. A sua pregação foi tão forte, o seu ensino foi tão contundente, tão objetivo, tão perfeito, que alguém lhe perguntou um para o outro, os filósofos, juízes que ali estavam, chegaram a perguntar um para o outro, de onde vem a sabedoria deste paroleiro? Ou seja, ele não era uma figura conhecida no meio daqueles filósofos. Ele não tinha vivido com Platão, com Aristóteles, com Sócrates e com outros mais, não. Paulo havia herdado essa sabedoria dada por Deus e o conhecimento veio pelo ensino do Espírito Santo. Então, ali houve um confronto da sabedoria humana, passada pela filosofia dos grandes filósofos, e da sabedoria divina, aquela que Deus colocou sobre a vida de Paulo. Paulo esteve ali, foi até, deixou os filósofos sem sabedoria, sem resposta. E aí o que acontece? No final,
eles disseram assim, Paulo pergunta, eles perguntam, ele pode comentar mais um pouco? Disseram, não, sobre esses assuntos falaremos uma outra oportunidade, no outro dia. E não chamaram mais Paulo para falar, para pregar. E normalmente é assim, pessoal. Quando a sabedoria do homem é vencida pela sabedoria de Deus, pelo seu orgulho, pela sua dureza de coração, a tendência é esses homens sábios evitar o convite, evitar a conversa, evitar o debate, para que não vejam que diante da sabedoria divina eles ficaram sem resposta. Tá dando para entender o que eu estou falando? Então, pregar para Paulo, debater com Paulo, não era uma coisa aconselhável, porque o conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, até Pedro aqui, ele faz esse comentário, ele diz, olha, debater com Paulo não é fácil não, hein? Ele conhece muito, ou seja, vamos entender que Pedro, né, ele ouviu, porque eles conviveram, tiveram 15 dias juntos, isso está escrito lá no livro de Gálatas, quando Paulo argumenta que Jesus eu não vi, não conheci, só tive com Pedro por 15 dias, Paulo fala uma certa ocasião da sua vida. Então, e no dia que Paulo teve com Pedro, ainda deu um cajado nele. Se você for lá para o livro de Gálatas, você vai ver Paulo exortando Pedro na frente de todo mundo. Quando Paulo chegou lá, Pedro, por ouvir o que as pessoas falaram dele, porque ali Pedro era um judeu convivendo no meio dos gentios. Quando Paulo chegou, sabendo que Paulo era um judeu também, né, de nascimento, na verdade um benjamita, Pedro, antes da chegada de Paulo, ele estava agindo com as pessoas ali como se fosse um gentio. Quando Paulo chegou, ele mudou. Ele deixou de agir como gentio e passou a agir como se fosse um judeu. Começou a guardar os costumes judaicos. E aí Paulo chega na frente de todo mundo, no meio da pregação, e faz essa indagação para Pedro. Como é que tu, sendo judeu, queres obrigar os gentios de verem como vivem os judeus na minha presença? Ou seja, na minha ausência você não era assim, agora quer ficar? Então a Bíblia diz que Paulo exortou Pedro à luz e à vista de todo mundo, e aí ele mostrou que a lei, ela veio para matar, mas a graça veio para dar vida e vida com abundância. Então o meu conselho para você, se você quer ter conhecimento bíblico, amém. Eu sei que o ensino bíblico, ele é muito exigente. Eu estudo a Bíblia há mais de 30 anos e vou ser sincero, não sei nada. Já li a Bíblia várias vezes. Às vezes chega a pregar e falar 40, 50 versículos de copa de cabeça. Eu dou aula sem nem olhar para a apostila, que os assuntos estão aqui na mente, mas eu vou ser sincero, eu não sei nada ainda. Todo dia nós estamos aprendendo. A Bíblia é um livro inesgotável. É uma fonte de conhecimento incalculável. Não dá para dizer que eu sou formado em bibliologia ou teologia ao ponto de saber tanto que não preciso saber mais. É loucura, é doideira, é burrice fazer isso. A Bíblia é um livro que a gente tem que estar naquela palavra que o próprio profeta ouviu, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui você pode até ter um certificado pendurado na parede, ter um anel no seu dedo, ter vestido lá a sua capa, colocado lá a sua beca para a formatura, ter feito tudo isso. Mas o seminário que te deu a informação, a costureira que te deu a beca, que te deu o chapéu para você vestir, eles te deram tudo isso. Mas o conhecimento, você nunca vai chegar ao fundo do poço. Para terminar, deixa eu te contar uma ilustração muito fácil, muito legal. Um seminário bíblico aqui no Rio de Janeiro formava 2 turmas. Eram 2 turmas em classe diferente, mas os professores eram os mesmos. O professor de uma turma revezava na outra, ou seja,
receberam o mesmo conteúdo. Ao final do curso Instituto Bíblico, essas duas turmas separou de cada uma delas um representante paraninfo, é o que nós chamamos, é o aluno que vai falar, ele vai argumentar, ele vai expressar, representando toda a sua turma, dando uma demonstração daquilo que durante o curso eles aprenderam. E aí colocaram um texto para ser pregado. E o texto para a mensagem, o sermão a ser desenvolvido, foi o mais conhecido de todos, chamamos de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E aí o primeiro paraninfo foi, leu o texto, cumprimentou a igreja, aplicou as normas da homilética, né? Só movia a cabeça, falava em voz baixa, cumprimento a todos com a paz do Senhor, os nossos amigos visitantes com uma boa noite de salvação. Me sinto lisonjeado e muito grato por estar recebendo a oportunidade nesta noite representar a nossa turma, a minha turma, na formação deste curso Seminário Teológico. Quero convidar aos que puderem me acompanhar a pôr-se de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia, se você tem um exemplar, no Salmo de número 23, e estaremos lendo apenas o primeiro versículo. Depois eu estarei descortinando todo o conteúdo do texto junto aos senhores. Então, primeiro começou, aplicou a homilética, falando baixo, sem se balançar, sem andar, né? Aplicando as regras de interpretação de texto, aquela coisa toda. Ao final do seu sermão, toda a plateia se levantou e o aplaudiu de pé. Lindo, né? Bonito. E aí chamaram o segundo paraninfo da outra turma, da turma B. Ele veio, fez a introdução, citou lá o tema, né? Salmo 23, o pastor perfeito. E aí começou a descrever o seu sermão. Ele foi pregando. Em dado momento da sua mensagem, a plateia estava toda de cabeça baixa, chorando e glorificando o Senhor. Todos se abraçavam e davam glórias a Deus. E aquele cenáculo, na verdade, ele foi contagiado com a presença gloriosa. E todos ali foram impactados pela glória de Deus, que ali naquela noite desceu sobre aquele lugar tão especial de formação daquelas turmas. Ao final da execução do seu sermão, o diretor do curso chamou os dois e perguntou: senhores, não receberam os dois alunos a mesma carga horária? Não receberam o ensino dos mesmos professores? Não tiveram o mesmo título, o mesmo tema, o mesmo salmo? Por que a diferença do sermão de um para o sermão do outro? E aí o segundo paraninfo pediu licença, pegou o microfone e disse: meu prezado diretor e pastor do curso, eu não vou negar, o meu amigo que me antecedeu conhece muito o salmo do pastor, mas eu tenho uma intimidade muito profunda com o pastor do salmo. E assim acontece. Tem muita gente que conhece muito a letra, o salmo do pastor, mas pouco convive, pouco fala, pouco ora, pouco interage com o pastor do salmo. Guarda essa palavra, espero muito em breve estar trazendo aí mais um vídeo para vocês com ministração da palavra. Espero que você tenha entendido, né? Se deu para ouvir, para entender, dê um joinha aí. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos tocar o barco, caminhar, seguir em frente, que a vitória com certeza ela será maior na vida de todo aquele que crê. Que Deus abençoe. Shalom Adonai Shalom. Laila Tov.